Olá, colegas. Eu sou Ana Karenina, diretora do Sintrajude. Estou aqui na presença do Dr. Bruno Chapadeiro, conhecido da categoria. A gente está fazendo uma atividade sobre o Setembro Amarelo, que é um chamado, um alerta, na verdade, sobre a questão do suicídio. Eu acredito que todos vocês estão acompanhando as ações do Sintrajude e a gente está com um mote sobre a questão do assédio moral, que o assédio, ele humilha, adoece e mata. Por isso a gente está aqui com o Dr. Bruno para poder saber um pouco mais sobre por que motivo que o assédio ele humilha e quais as consequências dessa humilhação. O assédio, ele humilha, né? Porque ele justamente é uma conduta que visa vexar, humilhar e constranger uma pessoa ou um grupo, né? Ela é uma conduta sempre abusiva, sempre intencional, né? E tem uma frequência no tempo. A Convenção 190 e a Resolução 206 da OIT nos colocam que agora, a partir de qualquer primeiro ato de violência, nós já podemos configurar como um assédio, né? Principalmente naqueles ambientes de trabalho em que nós já temos uma certa um histórico de casos, né, que isso já tem uma frequência. Então isso tem facilitado para nós configurar, né? E o assédio humilha porque justamente, vamos imaginar, né, a pessoa está no seu ambiente de trabalho, tentando desempenhar aquilo que ela se julga capaz de realizar, né, enquanto atividade que ela se desenvolveu no tempo ou estudou para isso, né? E de repente ela é posta como alguém que é uma falsária, alguém que é incapaz, que é incompetente, né? Ela recebe todos os dias essas de forma verbal, né? E comportamental, né? Em grande parte dos casos acontecendo de chefias para subordinados, né? Esses estampatórios dizendo que ela não tem por que estar ali, né? Então, o assédio, ele é uma conduta que ele é, além de, né, muito, de ser uma perseguição, é realmente muito humilhante, né? Porque a pessoa acaba se autoculpando, inclusive, de achar que ela realmente não tem capacidade para realizar aquele trabalho, que ela não tem competência para realizar aquele trabalho. Isso vai minando as suas forças, vai minando as suas possibilidades, né? Porque ela vai internalizando cada vez mais isso e vai tendo uma autoimagem muito conflitiva nesse sentido, né? De sentir que ela realmente não tem por que estar ali. Essa humilhação, ela tem consequências tanto para a saúde mental, inclusive para a saúde física, né? Para além dessa humilhação, qual é o impacto assim mais comum que o assédio ele traz para a vítima que está passando por aquela situação? Os sintomas derivados do assédio são muitos, né? Algumas pesquisas recentes têm mostrado, nós temos uma pesquisa francesa recente que mostra que em 54% dos casos de assédio moral que chegaram a ser levados para a justiça francesa, as pessoas desenvolveram um transtorno de estresse pós-trauma, né? O transtorno de estresse pós-trauma é uma patologia dentre os transtornos de ansiedade muito comum naquelas pessoas que sofrem, por exemplo, um assalto, né, que tem um evento disparador assim muito traumático que a pessoa fica revivendo muito tempo. A gente descobre essa patologia principalmente após as pessoas que retornam das guerras, né, das grandes guerras, da guerra do Vietnã, né, de pessoas que acordavam à noite com uma sudorese e palpitações, relembrando, revivendo esse caso traumático, né? Então, isso está posto agora no ambiente de trabalho quando a gente tem o assédio moral. Então, o transtorno de estresse pós-trauma é talvez o que eu diria o mais comum de se desenvolver. Mas a gente também está falando de episódios depressivos, de episódios ansiógenos, né? A gente está falando de sintomatologias ligadas a doenças mais comuns e mais frequentes e que, por vezes, a gente não correlaciona com a vivência de assédio sofrida, né?
Como, por exemplo, nos estudos da nossa saudosa e querida Margarida Barreto, ela já apontava na sua tese de doutoramento pela PUC de São Paulo em 2008, que muitas mulheres, que justamente, né, são a maioria das assediadas, né, elas apresentavam, por exemplo, alterações no ciclo menstrual, alterações hormonais, né, em que a gente sabe que nenhum profissional de saúde jamais considerou na anamnese, né, perguntar a essas mulheres se havia, por exemplo, um processo de assédio moral sofrido, né? Ou seja, fica sempre numa investigação por parte do biológico, do fisiológico, né? Quando, na verdade, justamente pode estar intrínseco a essa violência, a esse assédio sofrido. Dentre outras também, né? Outras sintomatologias ligadas a, por exemplo, dores de estômago, cefaleias, etc., né? Que também está intrínseco a isso, né? Da pessoa não só achar que realmente ela é a culpada, né? Dela achar que ela não conseguir identificar que ela está sofrendo um processo de assédio, isso é muito difícil mesmo das pessoas se darem conta, né? E mais difícil ainda de compreender que, então, essas respostas psicossomáticas do corpo estejam ligadas a tudo isso, né? Então, essa é uma questão muito interessante, porque a gente já viu um pouco de tudo, né? Está ligado ao assédio. E é muito difícil as pessoas fazerem esse nexo de causalidade. Você falou sobre a questão que as mulheres são as maiores vítimas, né, em relação ao assédio moral. Você acredita que o machismo da nossa sociedade ele pode contribuir para que as mulheres sejam maiores vítimas? Eu tenho certeza disso, né? O próprio Marx ele disse que chegaria um momento em que tudo se tornaria mercadoria, tudo se tornaria objetificado, inclusive as relações humanas, né? E a gente tem visto isso historicamente acontecer em relação às mulheres, né? Esse machismo, essa misoginia estrutural que nós temos de achar que as mulheres são objetos a serem consumidos, né? Na nossa sociedade está posto no ambiente de trabalho também, e a gente tem muitas formas de dizer isso, né? Quando a gente paga salários menores nos mesmos cargos, né? Quando há aquelas brincadeirinhas travestidas de assédio, né? E aí, justamente, como as mulheres são as que comumente mais sentem, né, os derivados do trabalho, porque se envolvem subjetivamente com isso, né? E nós temos estatísticas que mostram que as mulheres são as maiores acometidas de transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Perdão, de transtornos mentais e comportamentais. A gente entende que tem uma relação aí que não é da ordem de gênero, de ser homem e mulher, né? Ok, é claro que as mulheres podem, né, culturalmente buscar um pouco mais de cuidado para olhar para os seus processos de saúde e doença, né? Mas não é isso, né? A questão está posta de um ponto de vista material, né? De que são essas violências sofridas ao longo de uma vida toda e que podem se intensificar no espaço do trabalho, né? Que é onde justamente não deveria, porque deveria haver regras e valores éticos, né? Num espaço em que ele é extremamente formal, né? É quando elas se tornam as maiores vítimas, né? Justamente porque esse machismo, essa misoginia estrutural são postos dentro do ambiente do trabalho, são naturalizados, né? E essas mulheres são tidas como mercadorias, né, a serem consumidas nesse espaço. E aí são realmente as mais acometidas por um processo de assédio moral, justamente por essa lógica, né? A gente tem conversado bastante com servidores, a gente está com um caso bem conhecido agora, né, do juiz do TRT, o Marcos Scalércio, sobre a questão do assédio sexual. E algumas vezes as pessoas perguntam assim para a gente, quando a gente faz as passagens nos fóruns, quando a gente conversa com servidores, com as servidoras, por que quando uma pessoa denuncia o assédio sexual, e eu acredito que moral também não deva fugir, outras pessoas que tomam coragem para também denunciar.
Fica parecendo assim que precisa de uma para tomar coragem, e enquanto uma pessoa não está o primeiro passo, as outras não se sentem seguras ou não se sentem validadas para fazer as denúncias. Tem algum estudo, algo que reforce esse tipo de comportamento? Nós temos estudos ligados à psicodinâmica do trabalho, à psicanálise, né, que apontam as consequências do assédio, como a gente estava dizendo, né, muitas delas giram em torno de uma grande humilhação vivida individualmente num espaço coletivo, né? Por isso que, inclusive, é muito difícil para a gente, na clínica, nas perícias, etc., colher essa história ocupacional da pessoa que sofreu assédio, porque ela tem muita dificuldade em reviver esse trauma, né? Revisitar esse trauma é extremamente doloroso. Há muitos relatos, né, em pesquisas científicas de pessoas que dizem que, mesmo após 5 anos depois do, do trauma sofrido, ainda não conseguem nem passar na frente do espaço do trabalho, né? Então, é realmente muito doloroso, é uma coisa que dói na alma da pessoa. E aí, quando a gente vê outros casos, né, isso vai ganhando corpo, a gente vê que aquela violência sofrida, aquela humilhação não é assim tão individual, né? Por isso que a gente reforça a importância desses grupos de acolhimento, né, os espaços da palavra dentro dos ambientes de trabalho, né, que eles não sejam num formato de perseguições, tentar identificar quem são as pessoas que estão, né, levantando essa lebre, mas sim que sejam espaços protetivos e salutares, né, de acolhimento mesmo, das pessoas se sintam à vontade, porque no coletivo ganha força de ver que aquela violência antes sofrida individualmente, na verdade, o colega do lado, né, também sofreu, a colega do lado também, etc., aquilo ganha força e não se torna mais assim tão vexatório eu expor isso, porque eu noto que outras pessoas também estão passando pelas mesmas coisas. Algo que, inclusive, eu mesmo tinha dificuldade de nomear o que era, né? Então, é um pouco por aí. Obrigada, Bruno. Então, o que a gente já tinha percebido e reforça com a sua palavra é a importância da gente despersonificar o assédio, né? O assédio, na verdade, ele não é pessoalizado, não é, individual. Ele é uma ação coletiva que acontece e as pessoas se sentem, na verdade, de uma forma atingida individual, mas quando elas abrem, vem a público, como o caso que aconteceu ali no TRT, em questão de dias, de 3 denúncias foram para quase 100 denúncias, né? A partir do momento que a pessoa ela identifica que ela está passando por um processo de assédio, quais são os principais passos assim que ela deve procurar para poder fazer esse enfrentamento? Que essa também é uma dúvida bem comum, bem recorrente, porque as pessoas geralmente, exatamente pela questão da humilhação que passa, né? Muitas vezes elas têm, primeiro que elas têm dúvida do que vem a ser assédio, e segundo, o que elas podem fazer, já que na maioria das vezes os relatos que a gente mais ouve é de se sentir, decorrente da própria vulnerabilidade, as pessoas se sentem muito pequenas diante do assediador, porque geralmente tem os cargos mais altos, né? Tem questão da relação da hierarquia. A gente pode pensar em passos que se dão em aspectos psicossociais a curto, médio e longo prazo, né? Então, eu diria que, primeiro de tudo, essa pessoa tem que ser cuidada, né? Então, antes de fazer justiça, o que é muito comum, né, um sentimento muito comum, às vezes as pessoas sentem que não necessariamente querem fazer justiça para si, mas para que não aconteça com outras pessoas, né? Então, ganha um aspecto, assim, até de uma certa militância, né? Olha, não quero que outras pessoas passem pelo que eu estou passando, né? Existe aí uma solidariedade de classe nesse sentido, né? Eu diria que essa pessoa tem que ser cuidada, né? Então, buscar o seu profissional de saúde assistente, né? O seu médico assistente, ou psicólogo, né? Ou assistentes sociais, enfim, qualquer profissão de saúde que possa prestar um cuidado, e isso pode ser tanto particular quanto público, né? Mas que também seja solicitado, né? Caso não seja já feito, para esse profissional, que esse caso seja notificado, por exemplo,
aos órgãos públicos de vigilância, né? Então, nós temos, por exemplo, na rede pública, na média complexidade do SUS, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CEREST, né? Que é um aparelho do SUS justamente especializado para essas questões ligadas ao trabalho. Então, a gente diz, para buscar, né, a atenção básica e solicitar um encaminhamento para os CERESTs, ou, dependendo do município, buscar diretamente o CEREST, né, como uma forma de também notificar isso para que o CEREST possa realizar uma vigilância dos espaços de trabalho junto a outros órgãos com maior poder, por exemplo, Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho e etc. Né? Um segundo momento eu vejo que é esse, então, do que fazer em relação a essa busca por uma justiça e um enfrentamento, né? E aí, obviamente, que os sindicatos estão postos, né, nesse espaço como os órgãos capazes de acolher, né, essas demandas e de dar encaminhamentos também em termos de enfrentamento, né? Isso pensando de um ponto de vista que a gente não judicialize a questão sempre, né? Mas que também seja uma possibilidade quando esgotadas as opções, né? Como também, se não existir, ser uma demanda pela via sindical ou por uma via coletiva dentro do espaço do trabalho, né? Ouvidorias, corregedorias que realmente funcionem, né? E também corpos técnicos de saúde dentro dos espaços de trabalho que também consigam compreender isso. Nós tivemos agora, sexta-feira, né, a adaptação da lei sobre as CIPAs, né, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, né, que servem tanto para órgãos públicos quanto privados, que agora passam a se chamar Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Assédio, né, justamente por entender que o assédio, né, se torna aí talvez o maior embate, né, o maior enfrentamento que nós temos do ponto de vista psicossocial nos espaços do trabalho, né? Então, eu veria que essas são algumas possibilidades a se pensar, né, que se dão de uma forma coletiva, né, e se dão de uma forma intersetorial. Porque se a gente ficar também restrito ali a tentativas dentro do ambiente de trabalho, do que nós temos acompanhado de experiência não tem sido suficiente, né? Então, a via sindical, a via dos órgãos públicos, a via de outros poderes, né, como o Ministério Público do Trabalho, etc., que possam auxiliar, né, nessas questões, têm sido extremamente frutíferas para a classe trabalhadora. Um pouquinho assim sobre a categoria do PJU, né, que é o nosso maior público aqui decorrente do Sintrajude. Então, identificada a questão do assédio, o servidor ele percebendo que que aquela humilhação que ele está sentindo é sim um processo de assédio, ele vindo nessa crescente na questão do adoecimento, como você trouxe as causas mais comuns, né, mais recorrentes. Por que a gente pode dizer que o assédio, de uma certa forma, ele pode levar à morte? Já falando sobre a questão do Setembro Amarelo, né? Porque a gente sabe que não é incomum a vontade de desistir, inclusive, da vida, quando você está passando por um problema sério de depressão, muitas vezes é decorrente do próprio assédio que a pessoa, que a vítima ali está sofrendo. Qual que é a maior ligação que você entende que o assédio pode vir a causar, que o assédio pode matar? E como que a gente pode evitar chegar numa situação dessa, né? Não só na questão de tratamento, de acompanhamento, mas até mesmo como é que no nosso caso especial, que é do judiciário, como é que a gente, enquanto sindicato, pode fazer esse enfrentamento direto com as próprias administrações, que é um dos nossos papéis é esse, né? Fazer o enfrentamento, fazer o acolhimento em relação à vítima, mas também fazer o enfrentamento ali em relação a essa realidade tão triste, que muitas vezes é até mesmo silenciada, né? As pessoas não se sentem seguras para poder falar, para poder se expor, mas, infelizmente, não é muito incomum
a gente ouve relatos de pessoas que falam, não aguento mais, eu quero desistir de tudo. Para não chegar num momento tão extremo como esse, ou até mesmo de pedidos de demissão, de exoneração, como a gente tem observado nos 3 ramos, inclusive, não na federal, na federal, na eleitoral e na trabalhista, tem tido ali uma tendência de esvaziamento, inclusive, mesmo a gente nesse período de recessão, as pessoas muitas vezes estão priorizando a questão da saúde mental do que ter um emprego público estável. Acho que o que pode ser feito é algo que os sindicatos, né, e principalmente o Sintrajude, o Acompanho, já tem feito, né? É uma luta incessante, constante, né, de agir, né, não só especificamente sobre o assediador, assediadora, né, mas as condições que favorecem, né, que geram um terreno fértil para que o assédio aconteça. Então, quando a gente vê na gestão pública sendo postos esses ideais privados, né, do fazer mais com menos, onde a gente tem um enxugamento de recursos, enxugamento de pessoal, né, a gente tem uma virtualização dos processos de trabalho, né, cada vez mais apendicizados aí às máquinas, né, metas que são irreais, não são compartilhadas, são unilaterais, né, vem de cima para baixo, não consideram o trabalho real, né, as condições que a gente tem para realizar aquele trabalho no real, né, ficam apenas no prescrito e avaliam esse trabalho de uma forma muito prescrita, né, tudo isso é terreno fértil para o assédio acontecer. Então, eu acredito que esse enfrentamento se dá denunciando, apontando e tentando transformar, muitas vezes, essas condições, né, que levam a que o assédio aconteça e que leva as pessoas tanto a essa, né, consequentemente, a buscar como saídas para um sofrimento a exoneração, porque não consegue mais nem pisar naquele lugar, né, ou autoextermínio quando tem uma perda muito significativa e simbólica daquilo que é mais importante para si, né, que são os seus valores, que é a sua dignidade, né? A pessoa é degradada nesses aspectos. Ela é degradada, ela é minada nas suas potências, na sua, né? Naquilo que ela sente que ela tem de melhor de contribuição para o coletivo, né? Ela é isolada cada vez mais, né? Então, a gente lidar assim com um fenômeno tão complexo como o suicídio, como simplesmente a gente tem lidado, né? Como sendo dores da alma, que a pessoa está com problemas pessoais, etc., é muito pouco, né? É muito pouco, porque o que a gente tem estatisticamente é mostrando que os maiores índices de suicídio que nós temos são quando se dá um cenário de miséria, né? Principalmente uma miséria econômica, e aí envolve tudo isso que eu estava trazendo, né? Sobre esse enxugamento da máquina pública, né? Histórico já no nosso país, pelo menos nesses 30 anos neoliberais aí, né? Como também em termos de uma miséria societária, de uma miséria humana, né? É uma precarização existencial também, né? E o assédio, ele bota o dedo nessa ferida, né? Algo que já está sob condições adversas, você tem ali pessoas, né? Que fazem muito bem esse papel, né? Posto pela gestão, né, com a conivência, com a anuência, com o incentivo da gestão, né, para pisar na jugular de pessoas que já estão fragilizadas, né, que não nos interessa saber se fragilizadas de modo pessoal do trabalho, né, assim, se a gente continuar vendo de uma forma dicotômica, assim, a gente não vai avançar na questão, né, mas se entender qual é o grau de importância de tudo isso na saúde mental dessas pessoas, né? E aí a gente bate na tecla de que onde a gente passa a maior parte dos nossos tempos de vida, né, do nosso tempo, do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês é no trabalho, né? Então a gente não pode nunca, né, desconsiderar esse fator. Pode estar levando a isso, a minar, né, cada vez mais essas potências dessas pessoas, né? Vexando, humilhando, isolando, né, por práticas corroboradas
e constantes de assédio moral, advindas da mesma pessoa, do mesmo grupo, etc., né? Que de novo, cumprem muito bem esse papel, né, desse enxugamento da coisa pública, né? Que a pessoa, então, que incorre ao autoextermínio, na verdade, não pode nunca ser tida como a mais fraca, né? Mas sim a pessoa que tentou dar fim a um sofrimento, né? E olha só, na balança a pessoa entende que o sofrimento de tirar a própria vida pode ser menor do que o sofrimento de se manter existindo nessa condição precária existencial, né? Então, realmente, a pessoa fica sem chão, sem alento algum, ela não tem nada a se apegar, né? E aí a gente entende, então, que manter, além do embate, né, direto, político, também uma vigilância do cuidado, né, que a gente possa manter o sindicato, as autoridades competentes em termos sanitários também em vigilância, né, para que a gente possa fazer ações diretamente nesse ambiente do trabalho, né, mas também sobre a pessoa que já explanou em algum momento uma ideação suicida, né, porque é um sinal de alerta muito grave para nós e que a gente está tendendo a naturalizar, infelizmente. A gente tem observado também um grande número de afastamento médico, né? Por motivo de... A gente tem observado assim, que os servidores vêm, entram em contato com o sindicato para poder relatar que estão afastados, que não estão bem, que não estão aguentando mais. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com a administração, o relato que alguns administradores, representantes, na verdade, dos tribunais falam é o seguinte: a gente não sabia que isso estava acontecendo. A gente nunca teve nenhum relato desses casos. Os colegas que estão em volta, que estão ali acompanhando, eles podem também tomar alguma iniciativa para não deixar que o assédio chegue ao ponto de atingir eles diretamente. Por exemplo, um colega está passando por uma situação de assédio, ou alguns colegas estão passando por uma situação de assédio. Essa consciência de que não é pessoalizada, de que é uma questão coletiva, e que outros colegas que estão ali acompanhando, também é importante que eles ajam nesse sentido de denunciar. Com certeza, Ana. E, de novo, né, por isso a importância da gente ter ouvidorias, corregedorias que realmente funcionem, né, e dar esse espaço da palavra, porque o assédio é uma violência invisível, muitas vezes, né? Não deixa marcas, né? A gente diz que é feito com luvas, porque geralmente não fica, né, as marcas do assediador, da assediadora, né? Então, muitas vezes, e vamos pensar agora que a gente está naturalizando o teletrabalho, né? Quem são as testemunhas quando eu sofrer um teleassédio, né? Se não há mais coletivo, se não tem ninguém para presenciar, né? Então, muitas vezes, né, a administração diz que não sabia porque não há relatos, porque é realmente uma violência invisível, antes de tudo, né? E também porque você não tem publicizado uma tolerância zero e você não tem um terreno fértil e tranquilo para que você possa versar sobre essas questões com naturalidade e tranquilidade, sem que você sinta que você possa ser perseguido, né, que possa ter um alvo nas suas costas, porque você está sendo a pessoa que está apontando o que não está certo, né? Então, imagine para a pessoa que está sofrendo o assédio quando vê que nem isso ela tem possibilidade, né, de contar com os seus pares, porque os seus pares também estão assustados e acuados com medo de que eles possam sofrer isso, né? E isso faz parte, então, né, de uma política que não deixa as claras de que isso tem que ser tratado sobre a mim, né? E aí, enquanto educador, eu acho que esse é sempre um caminho, né, de que a gente faça políticas prevencionistas que passe por uma psicoeducação nesse sentido, né, de falar sobre, porque, de novo, se a pessoa já tem muita dificuldade de compreender que ela esteja passando por um processo de assédio moral, o que dirá aqueles que não estão passando de forma ativa, mas passiva, né, vendo o colega, né? Então, assim, eu vejo um dia ou outro uma violência sofrida, né? No teletrabalho, nem isso.
eu nem vejo, eu nem sei o que está acontecendo, né? De repente me chega um relato ou isso, um afastamento, né? Então, que a gente possa tratar dessa questão de uma forma, né, mais posta sobre a mesa, né? Doa quem doer, porque não há mais como não falar sobre isso, né? As grandes revistas de circulação nacional estão expondo isso, né? Sobre a saúde mental no trabalho. A gente chegou num momento que não há mais como não falar sobre. Esse ano a gente pensou em fazer uma atividade diferente, a gente deu um enfoque maior na questão da assédio moral, agora falando sobre o Setembro Amarelo, porque como o Sintrajude tem falado nas campanhas, o assédio ele humilha, ele adoece e ele mata. A gente não pode negligenciar com o assédio moral, nem com o assédio sexual. Como o Dr. Bruno mesmo falou, não podemos naturalizar uma situação que leva a adoecimento e leva a situações extremas. E esse é um dos papéis do sindicato, de fazer o debate, de trazer para vocês o maior número possível de informação para que a gente possa evitar esse tipo de situação e nos colocamos à disposição, qualquer dúvida que tiver sobre a questão sobre se eu estou passando ou não por um assédio, ou estou passando por um assédio, como é que eu tenho que tratar, quais os passos que eu tenho que seguir, como o Dr. Bruno aqui já explicou também. Entre em contato com o sindicato, a gente está à disposição. Essa atividade foi voltada exatamente no sentido de prevenção, para que a gente possa evitar que uma situação como suicídio possa vir a acontecer, em especial decorrente de um assédio moral ou um assédio sexual.